Quero falar com vocês hoje um assunto interessante. Quero conversar com você em poucos momentos. Ontem nós estivemos aqui, enquanto o pastor ministrava, aquilo foi falando comigo de uma maneira especial e me fazendo remoer aquela mensagem que Deus colocou no meu coração. Incrível como Deus, Ele encaminha as coisas de uma maneira que a gente não consegue imaginar. Mas quando estamos recebendo, é especial. Nós não compreendemos o propósito e às vezes entendemos, mas a nossa visão é tão limitada que não conseguimos ver aquilo que Deus está fazendo e preparando. Quero me atentar muito sobre o tema que nós estamos vivendo, o ano da igreja. E isso influencia muito naquilo que fazemos. Sobre alargar as nossas tendas. Quando fala-se sobre alargar as nossas tendas, a nossa visão, o nosso pensamento é tão pequenino que vislumbramos simplesmente coisas pequenas. E Deus quer expandir, não simplesmente as coisas pequenas, mas Ele quer expandir a sua vida, a sua mente. Ele quer expandir o seu intelecto. Ele quer expandir a sua visão. Ele quer expandir o seu posicionamento dentro da sua casa, expandir o seu posicionamento na onde você trabalha, expandir o seu posicionamento na sua família. A expansão de Deus sobre nós não está limitada a pequenas coisas, mas uma vida com plenitude dentro da palavra de Deus. Eu quero falar com vocês sobre um tema, e é o segredo do posicionamento. O segredo de se posicionar. Pedir para, se possível, colocar telão, Provérbios, capítulo de número 3, 2 versos só, 5 e 6. Vou ler aqui para que todos nós tenhamos a mesma leitura. Provérbios 3, 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Verso 6. Conhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quero ler numa tradução que eu achei sensacional. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade de entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Quero que você faça uma pergunta a você mesmo: para onde estou indo? Pergunta simples, de alternativas e respostas, de uma gama de respostas gigantescas. Para onde estamos indo? Eu quero lançar para você a primeira chave dessa noite. O segredo não é para onde vamos, mas por quem vamos.
segredo não é para onde precisamos ir, ou aonde estamos pensando ir. Mas o segredo é quem iremos representar nessa nossa jornada. Por quem iremos nessa nossa caminhada? Homens que se posicionaram mudaram destinos. Homens que se posicionaram mudaram histórias. Homens que se posicionaram geraram legado. Perceba que tudo depende de um posicionamento. A resposta dessa pergunta, para onde estamos indo, é: como estou posicionado mediante a palavra de Deus? O que estou fazendo? Perceba que nós estamos, e eu no começo disse que nossa mente é muito limitada, nosso intelecto é muito limitado. O nosso pensamento ele é limitado. Quero que você entenda uma coisa. Não é porque você tem uma promessa que essa promessa vai se cumprir. Pastor, vou ouvir a minha vida. Toda promessa de Deus cumpre. Claro. Mas ela depende do seu posicionamento mediante a Deus. Nós tivemos homens na Bíblia que tiveram promessas e não souberam se posicionar mediante a Deus e geraram legados ruins para aqueles que vieram depois deles. Vamos falar lá no comecinho da Bíblia. Adão. Qual o posicionamento que Adão teve mediante ao que Deus colocou para ele administrar? O erro dele foi não saber administrar aquilo que Deus tinha dado a ele. Adão, presta bem atenção, vou te colocar num lugar maravilhoso. Você vai ter tudo nas suas mãos. Você não vai precisar trabalhar. Irmãos, permita-me falar com você, homem. Imagina você viver num lugar que você não precisa trabalhar. Você tem alimento, você tem tudo. Aí a Bíblia fala que ele estava ainda sentindo falta. A Bíblia diz que Deus coloca ele num profundo sono e faz uma disjuntora dele, a Eva. Todos nós somos conhecidos dessa história. Quem nunca interpretou uma história? Quem nunca leu essa história bíblica? Mas olha só, Adão não sabendo se posicionar mediante ao que Deus havia prometido sobre a vida dele, gera um legado ruim sobre a família dele. Gera um legado de assassinato. Gera um legado de destruição familiar. Gera um legado em que as pessoas que vieram dele começaram a sofrer. Porque ele não soube se posicionar mediante a promessa que Deus tinha feito sobre a vida dele. Precisou chegar em Noé. Irmãos, precisou chegar em Noé para que aquele homem, ao contrário de todos, ouvissem a voz de Deus e fosse contrário a qualquer um. E aqui eu quero te dar mais uma chave. Posicionamento não depende daquilo que os outros estão fazendo, depende daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Posicionamento com Deus é fazer aquilo que ninguém quer fazer, é falar aquilo que ninguém gosta de falar, é dizer aquilo que ninguém gosta de dizer, é profetizar aquilo que ninguém gosta de profetizar, é fazer as coisas ao contrário do que o mundo traz para nós. Você está bom, você está bem, você está apto a se posicionar contra as coisas que o mundo oferece? Olha só, nós estamos na conferência de 12 cestos cheios. Nós estamos no terceiro dia, no quarto culto. Eu quero profetizar sobre a sua vida. E hoje,
ao sair daqui, você vai se posicionar de uma maneira tão especial, que ao pisar aonde você trabalha, as pessoas olharão para você e falar: olha, 2025 para você está sendo diferente. Você vai ter visões. Você irá ter visões de coisas que pessoas ainda não tiveram. Você irá se posicionar e terá visões de coisas que ninguém teve. Você fará coisas que ninguém quer fazer. Sabe, a sua casa, os seus parentes. Irmão, vou falar uma coisa que aconteceu uma vez comigo. Você olha para um pastor aqui, um rapaz, que em muito tempo da minha vida não fui lhe dado nada. Muitas pessoas duvidaram, e eu precisei me posicionar entre Deus e eu, para algumas coisas acontecerem. Meu pai hoje, graças a Deus, glorifico por Deus a isso, é uma das pessoas que eu mais me dou bem. Mas aqui está minha esposa em dizer que ela sabe que o meu pai foi uma das pessoas que mais eu me dei mal. Eu e meu pai não podia se olhar. A gente já estava, não se bicava. Meu pai implicava com a minha roupa, com a minha fala, com o meu jeito de andar, com o meu jeito de dizer. O dia que eu aprendi a me posicionar, não dependia dele. Eu percebi que não dependia dele mudar, mas a mim mudar. Porque eu era mais jovem e eu precisava ouvir a voz de Deus. Me posicionei. Hoje eu tenho um relacionamento com meu pai fora do normal. Hoje, irmãos, olha, eu falo até para minha esposa: eu brigo com meu pai abaixa a cabeça. Quando eu brigo com ele, é para que ele não faça extrapolias, tá, irmãos? O pai é um pouquinho teimoso, ele faz umas extrapolias lá. E às vezes a gente tem que puxar um pouquinho, né, a orelha. Ele já não está mais naquela idade de fazer isso. Essa pessoa que vos fala, teve uma situação num lugar que eu nunca na minha vida imaginei. Uma certa vez eu fui convidado a participar de uma conferência, isso tem uns 5 anos, primeira. Nós fizemos na cidade de Osasco uma conferência, e ali convidamos ministros. Dentre deles, convidamos o pastor Josué Valandro. E eu fiquei incubado como um bom diácono, fiquei incumbido de fazer o translado desses pregadores. E eu acabei fazendo o translado do pastor Josué Valandro. Para quem não sabe, o pastor Josué Valandro, pastor da Igreja Batista Atitude, do Rio de Janeiro. Uma pessoa sensacional. Ainda troco conversas com ele via WhatsApp. Eu fiz o translado, fui buscar ele no aeroporto de Congonhas. Pastor, por que você está dizendo isso? Para você entender que quando nós nos posicionamos, Deus nos coloca no lugar onde nós nunca imaginamos. Eu nunca tinha imaginado estar sentado com aqueles homens. Misericórdia, um cara que saiu do ABC. Aí fiz o translado dele de vinda, conversei muito, descobri que ele era formado na mesma área que eu sou. Foi ministrar, tomamos café junto, me falou muito da vida dele. E aí, ao ir embora, outro irmão ia levá-lo. Olhou para o pastor que estava coordenando, falou assim: não, pede para o Edson ir me levar. Eu quero ir falando com ele. Gostei dele.
Eu peguei o carro, tive que sair do culto. Peguei o carro e fui levá-lo. Saímos ali de Osasco, né? Então a gente pega a Bandeirantes para ir até Congonhas. Quando entramos no carro, o telefone do pastor Josué Valando toca. Tocou, ele me mostrou. Nada mais era que o presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu falei, pastor, o senhor quer que eu saia do carro? O senhor falar com ele? Ele falou, não. Fica aqui e vamos até Congonhas. Vamos embora. Catei e fomos. Vamos indo. E ele aconselhando o presidente ali, porque, não sei se você sabe, ele foi o pastor que profetizou sobre a vida dele, pastoreava a esposa dele, né? E eu lá no carro, um simples diácono levando o pastor para Congonhas. Quando nós atravessamos para pegar a Bandeirantes, bem no começo, tem um restaurante, uma churrascaria chamada Fogo de Chão. Ele no telefone falou, presidente, só um momentinho. Eris, tu encosta aqui. Encostamos. Falei, o senhor quer que eu saia do carro? Ele falou, não, cara, já disse que não é para você sair do carro. Tá bom, ele falou assim, peraí. Colocou no viva voz. Falou assim para o presidente, presidente, essa situação aí eu sei como que a gente vai resolver. O Éristo vai orar por você agora. Olhei assim para ele e falei, não, tá de brincadeira. Ele, não, ó, pastor, aqui está, ainda falou assim, aqui está o pastor Éristo. O Bolsonaro naquele... Duvidei, irmãos, desculpa, mas eu duvidei. O Ariston, tudo bem? Ó, o Ariston vai orar por você. E ali eu orei pelo presidente da República do Brasil. Pastor, por que você está me contando isso? Preste bem atenção. Eu nunca na minha vida imaginei fazer uma coisa dessa. Eu sabia que havia uma promessa sobre a minha vida, de fazer algumas coisas, e eu estava contente em servir como um diácono, servir uma ceia, sabe, abraçar as pessoas. Mas ali eu percebi que Deus olhou o meu posicionamento no coração e falou, não, peraí, deixa eu dar um pouquinho de melzinho para ele saber o que eu tenho para fazer na vida dele. Meu amado, preste bem atenção. A nossa vitória, a nossa promessa, ela depende do nosso posicionamento. Deixa eu falar, não seja uma pessoa que se contenta só com uma profecia. Não seja uma pessoa que se contenta só porque o profeta disse. Ao contrário disso, seja o profeta da sua vida. Se posicione, receba, viva antes de acontecer, declare a vitória antes de vir. Olha só, Jesus, eu não vejo em nenhum momento de Jesus dar graça depois de acontecer. Alguém viu? Jesus fala assim, Pai, te dou graça. Onde o pastor falou sobre os pães e os peixes. Deixa eu ver se eu estou certo. Ele distribuiu para todo mundo. Aí ele falou, deu certo. Obrigado, Jesus. Obrigado, papai. Foi assim que ele fez? Fez assim. Meu filho, te dou graça, porque eu abençoarei essa multidão. Meu irmão, pessoas serão abençoadas através do seu posicionamento. Sua família será abençoada através do seu posicionamento. O seu legado será construído através do seu posicionamento. Aleluia. Gente, eu estou sentindo demais a presença de Deus. Vocês não têm noção.
Deixa eu lançar aqui para você sobre. Eu gosto muito de seguir aquilo que Deus me dá. Segunda chave para você guardar. Homem posicionado não perde tempo reclamando. Ele aponta um destino profetizando. Só. Eu já lidei com muitas pessoas vitimistas. A minha esposa até brinca comigo, fala assim: olha, você às vezes é muito vitimista. E ela esquece que eu sou homem. Quando a gente está dodói, né, pastor Mauro? A mulher, ela acaba sendo o papel principal em cuidar da gente. Para quem é casado, ou você nunca fez isso? Você nunca ouviu da sua esposa falar: não, você é muito mole. Nunca ouviu? Você está com a dor de cabeça, parece que o mundo está acabando. Jesus está voltando, né, amor? Minha esposa fala assim: nossa, mas como você é mole. Não é ser mole, é querer atenção. Eu sou homem. Amor, cuide bem de mim, né? Mas, brincadeiras à parte, não adianta se vitimizar e não se posicionar. Não é porque, permita-me tocar na ferida, porque o Senhor fala aqui no meu coração que eu vou tocar na ferida agora. Não é porque dentro da sua casa não te deram atenção pai e mãe, que você precisa se vitimizar que não vai conseguir conquistar as coisas. Pai e mãe, sim, é algo muito fundamental em nosso desenvolvimento. Mas além de um pai e mãe terreno, você tem um pai celestial que faz coisas para você que nenhum outro pai faria. Ontem o nosso pastor disse: Jesus estava crucificado, meu irmão. Ele falou assim: o seu nome está marcado nas mãos dele, na palma das mãos dele. Quem faria isso por você, se não fosse o seu Pai Celestial? Não se vitimize. Você quer ver o maior problema que tem as pessoas que ouvem profecias? Vem aquele homem, aquela mulher de Deus. Não sou contra, claro que não. Amo isso, sempre vou amar. Deus usa aquela pessoa e fala: eis que te digo isso. A pessoa pega aquilo, guarda, sai do culto. Jesus falou comigo através da irmã ciclana, fulana. Quem nunca teve uma profeta de coque? Não. Quem nunca teve? Quem nunca ouviu eis que te digo? Você pega aquilo, guarda para você e vai. Passa-se uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Aí você fala: Jesus se esqueceu de mim. Tadinho de você. Coitadozinho. Jesus não cumpriu aquilo que ia falar. É fácil jogar a culpa nos outros e não olhar para o que não estamos fazendo. Se posicione perante a Deus, para que a promessa se cumpra sobre você e sobre aqueles que estão ao seu lado. Pastor, como eu vou me posicionar? Aí sim.
Olha só, quero te dar um exemplo de posicionamento sensacional. Dois exemplos. Primeiro, tem um cara chamado José. Alguém conhece um cara chamado José da Bíblia? Gente, se tem um cara que era para se dar mal na vida, era aquele homem. José, foi colocado sobre a vida dele um sentimento que nenhum pai tem que colocar. Qual, pastor? De preferencial do filho. Irmão, quantas vezes você não vê? O filho é preferência ali. As minhas filhas falam assim: o Samuel. Não, o Samuel não é o preferido. Nós tratamos pessoas diferentes, da maneira que elas precisam ser, devido à idade, ou como ela está fazendo. Mas ali, Jacó pega ali e fala assim: pá, toma a túnica, faço isso para você. O senhor Mauro, ele disse assim, literalmente: você é o meu preferido. E a Bíblia fala sobre isso. Fala que ele era o filho da velhice. Meu irmão, foi a pior coisa que um pai fez na vida de um filho. Ele cresceu sendo o preferido da mamãe e do papai. Ou vocês acham que o melhor brinquedo não era para ele? Eu não sei se soltavam pipa naquela época, mas você acha que o melhor pipa não era para ele? Ou você acha que o melhor doce não era para ele? Ou você acha que a melhor porção não era para ele? Aquele cara tinha de tudo para ser um mimadinho da mamãe, mimadinho do papai. E nós conhecemos muito bem quando uma criança é muito mimada, irmão. Se você não dá, ela esperneia, ela chora, ela grita. Sou pai, eu sei. Mas ele tinha tudo para ser um mimadinho e dar errado na vida. Tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Aí o camarada, se não bastasse ser um mimadinho da mamãe, tem um sonho. Agora é mimadinho de Jesus. Agora é mimadinho de Deus. Mas não. Ele soube se posicionar. Mesmo dentro do Egito. Mesmo em casa. Mesmo na prova. Mesmo com aquele fardo. Irmãos, ele foi vendido pela própria família. Ele tinha tudo para se revoltar. Eu? Cuidar dos meus irmãos? Agora vão morrer de fome. Ele chegou ao topo. Ele estava lá, o suprassumo. Ele é o suprassumo do faraó. Até a mulher do faraó queria ele. Mas o camarada soube se posicionar. Quando vieram até ele está trazendo um português bem claro para você entender. Quando vieram até ele os irmãos: olha, a gente está com fome porque está passando lá um problema, tal. Ele poderia muito bem ter falado assim: se virem, o problema de vocês me venderam, vocês me largaram, fizeram com que eu não tivesse nada. Mas a palavra dele não. Vai lá e abençoa os irmãos dele. Deixa eu falar uma coisa. Homem, quando eu digo homem, eu falo homem e mulher. Como um homem, uma mulher se posiciona perante a Deus, até aqueles que fizeram mal para ele serão abençoados através da vida dele. A hora que você se posicionar,
Deus irá colocar você em lugar que você nunca imaginou estar. A hora que você se posicionar, você entrará em lugares onde nunca imaginou pisar. A hora que você se posicionar, você não vai precisar orar para que a vitória venha. Ela chegará de você, mesmo você não pedindo ela. A hora que você se posicionar, Deus fará de você grande nação, abundante paz. Aleluia. 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 Já quero para o final. E a terceira e última chave. Homem posicionado recebe visões que geram legado. E aqui eu quero falar de um rapaz. Tinha tudo também para dar errado, mas soube se posicionar. Paulo. Quem já ouviu falar de Paulo, né? Paulo pregou inúmeras vezes, escreveu cartas. Sou fã de Paulo. Eu acho que a maior visão de Paulo, ou a maior vitória de Paulo, está escrito na carta aos Coríntios. Paulo não participou daquilo que os apóstolos participaram, mas ele levou como legado aquilo que Jesus o havia ensinado. Sobre o que é? Olha só, começa assim: porque eu recebi do Senhor. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graça ao partir, disse: tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento da minha aliança. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória. E todas as vezes que beberdes e comerdes em memória de mim. Paulo recebe a maior visão da vida dele. Sabe qual que foi? Não estava na ceia, mas ele foi incumbido em levar o legado da ceia. Irmão, você quer coisa melhor do que isso? Ele não estava. Mateus estava. Os apóstolos estavam. Poderia ser eles. Mas Paulo levou o legado em dizer: se você quiser aliança com Cristo, participe com Ele do corpo e do sangue. Pode ficar de pé. Posicionamento gera legado. Você quer que os seus filhos tenham a melhor? Agora permita-me ser um pouquinho de profeta na sua vida. Tenham a melhor faculdade? Posicione perante a Deus. Você quer que os seus filhos tenham as melhores empresas à disposição? Se posicione perante a Deus. Você quer que a sua vida mude e a sua família te olhe de uma maneira diferente como homem e mulher de Deus? Se posicione. Pastor, como eu me posicionando? Simples e eficaz. Permita a Deus fazer aquilo que Ele quer fazer sobre você, a qualquer momento, instante, lugar. Uma pessoa bem posicionada, ela entra no serviço, ela leva o legado de Deus, de Jesus. Uma pessoa bem posicionada, ela faz coisas acontecer. Uma pessoa bem posicionada, ela cura através da sombra.
Uma pessoa posicionada carrega legado de Jesus. Feche seus olhos. Não vou dizer que você não veio aqui para escutar isso. Você veio para ouvir isso. Você saiu da sua casa para ouvir. Se posicione na presença de Jesus. E eu, antes de vir ministrar, irmão, vocês não têm noção como essa palavra remoeu dentro de mim. E eu quero que você sinta aquilo que eu estou sentindo agora. Olha só. Se tiver alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou a Jesus, eu quero te convidar aqui na frente. Ou se em algum momento você deu um tempo, se afastou um pouquinho, vem aqui na frente. Quero fazer um terceiro apelo. Você que quer se posicionar perante a Deus, vem aqui. Vamos orar por você. Nós vamos orar e esse posicionamento será um marco na sua vida no ano de 2025. Coisas irão acontecer através do seu posicionamento. Pessoas serão curadas, transformadas, restauradas. Portas serão abertas por causa do seu posicionamento mediante ao que você fez. Vem aqui. Pode vir aqui na frente, nós vamos orar com você. Não tem ninguém que quer se posicionar? Fique tranquilo. Eu vou orar assim mesmo. E eu não gosto de chamar muito. Não chamo muito. Mas eu vou orar por você. E se nessa oração você quiser vir, nós iremos orar pela sua vida. Aleluia. Tem mais alguém? Aleluia. Olha só, eu vou falar só uma vez. Você que vai ouvir isso, não precisa ver. Ouviu do seu familiar. Para que você vai lá, sendo que você continua a mesma pessoa? Não precisa sair do seu lugar. Nessa oração, se posicione que você verá a mudança acontecer. Posso orar, pastor? Seus olhos. Espírito Santo de Deus. Papai, nós estamos aqui porque te amamos. Fazemos porque te adoramos e porque o Senhor é Deus sobre toda a nossa vida. E precisamos em momentos nos posicionar. E esse é o momento disso, Pai. Entramos aqui, Pai, e nos posicionamos. Senhor, o que há que nos impede de estarmos um pouco mais perto de Ti, arranca. Aquilo que nos limita em visões, tira. E aquilo que não nos faz acreditar mais em promessas, Senhor, joga o bálsamo. Mas permita nessa noite nos posicionarmos de uma maneira especial. Senhor, abre as portas. Senhor, batiza a nossa vida. Traz fogo santo do seu altar. Traz dons, visões. Permita-nos olhar lá na frente, Senhor. Permita-nos visitar o nosso futuro. Permita-nos estar acima, Senhor, daquilo que o inimigo tenta fazer. E
tudo que vier contra nós, nos posicionaremos para glorificar o seu santo nome, porque tu és fiel, porque tu és fiel, porque tu és fiel, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nós.